Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula. A aula dessa semana a gente vai estar falando aí sobre as questões ambientais, né? Um assunto que a gente já tocou um pouquinho nele e agora a gente vai estar dando continuidade, ok? Vamos falar quando se iniciou esse assunto, quais as conferências mundiais que ocorreram para que o assunto fosse aprofundado e para que alguns planos de ações fossem estabelecidos, para que, de fato, o meio ambiente tivesse aí algum cuidado e pudesse caminhar sem atrapalhar os meios econômicos. Então, vamos lá para nosso livro, para a gente ler aí o início do capítulo e, em seguida, ir para a página que é a página 392, para falar do assunto que está cobrado nas atividades dessa semana, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui o livro, início do capítulo 9, e em seguida a gente vai para a página 392. Ok? Então, deixa eu aumentar aqui para a gente ler. Meio ambiente, né? Que é o meio ambiente, o que temos aí de meio ambiente. Vamos lá. O planeta Terra é a nossa casa, e por isso deve ser muito bem cuidado. Porém, a atmosfera, as águas, as vegetações nativas, os solos e a maioria dos ambientes naturais estão sendo degradados a ponto de prejudicar e ameaçar a nossa própria vida. Neste capítulo, vamos estudar os principais impactos ambientais causados pelas nossas ações e destacar a maneira como nos relacionamos com essa questão. Então, tendo essa introdução, como nós já vimos alguma coisa sobre esses impactos, hoje a gente vai estar falando da nossa relação com isso, né? Destacando aí principalmente as atividades em nível mundial, quando começou e por que começou. É isso nós vamos ler e pegar aí o conteúdo da página 392. 392. Essa página aí. Então, como eu falei, nós começamos e lemos aí e vimos também em outras aulas alguns impactos, algumas atividades humanas que causam impacto ao meio ambiente. E para salvar o meio ambiente sem prejudicar, né, o meio econômico, já que a gente sabe o seguinte, como se dá essa relação de discutir a questão do meio ambiente? Existe um lado de grupo de pessoas que entendem que o meio ambiente, né, os recursos naturais, têm que ser preservados, porque se forem consumidos de forma intensa, eles podem um dia se esgotarem. E aí a gente não vai ter mais da onde tirar aquilo que é para dar base à nossa vida, aquilo que a gente tem necessidade como sociedade. E aí, mesmo querendo proteger os recursos, é preciso se conversar sobre a questão econômica, pois nós dependemos desses recursos e a economia precisa gerar para que as coisas consiga, a economia precisa seguir, né, se desenvolvendo, crescendo, para que a gente tenha nosso sustento, para que a gente tenha como comprar o que a gente precisa, e esse comprar vem dos recursos da natureza. E todo esse ciclo, né, precisa ser discutido. Se terminar, se a economia parar, a gente não tem recursos. Se os recursos naturais também acabarem, a gente também vai morrer de alguma maneira. Então, a gente precisa dos dois, tanto da economia funcionando, como também o meio ambiente aí estando preservado para as próximas gerações. Ou seja, a gente tem que consumir de forma consciente. E o que se diz, o que se viabilizou, o que se entendeu, o que se descobriu, quais foram os termos que respondem a esse equilíbrio entre as duas coisas? É o desenvolvimento sustentável. Você continuar crescendo economicamente para que tenha recursos financeiros e preservar, ao mesmo tempo, os recursos naturais para as próximas gerações. Então, isso se dá o nome de
desenvolvimento sustentável. Você se desenvolve, mas não zera os recursos naturais. Então vamos aí ler a página, né? O desenvolvimento sustentável. A busca do equilíbrio entre desenvolvimento socioeconômico e o uso racional dos recursos naturais é a base da sustentabilidade, princípio que vem sendo defendido por ambientalistas de todo o mundo na atualidade. A formação do pensamento ecológico, a partir da década de 60, passaram a ser divulgadas ideias relacionadas à noção de que seres humanos deveriam se preocupar com o futuro do planeta, em vez de focar somente no desenvolvimento socioeconômico. E logo essas ideias se tornaram consenso entre a comunidade científica internacional. A constatação de que muitos dos recursos naturais que exploramos atualmente irão se esgotar um dia e de que impactos ambientais comprometerão a qualidade de vida no futuro é enfatizada pelo pensamento ecológico que se popularizou ainda mais após a década de 1970, possibilitando o surgimento de um amplo movimento em defesa das questões ambientais. Encontros, fóruns e conferências passaram a ser organizados ao redor do mundo para essa discussão. Na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada em 1972, a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é PNUMA, instituindo o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado dia 5 de junho. Em 1972, em Estocolmo, teve essa primeira reunião em nível mundial que veio falar da questão do meio ambiente e pôde conversar tanto quem se preocupava com a ecologia como quem se preocupava com a questão do crescimento econômico. E aí foi dando base em nível mundial para esses assuntos. Vamos continuar a leitura aí. Em 1987, em um estudo intitulado Nosso Futuro Comum, que pode ser chamado também de relatório de Brundtland, né? É um nome meio difícil, meio a gente não está habituado a falar, mas é Brundtland. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU introduziu o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, a partir desses estudos, ok? Estudo que a gente vai destacar aqui, Nosso Futuro Comum, é melhor para a gente, e foi aí que se estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável, objetivando garantir as necessidades do presente, vamos lá de novo, objetivando garantir que as necessidades do presente não comprometam a existência das gerações futuras. Então, a gente tem necessidade agora no presente. Isso tem que tirar recursos da natureza. Porém, a gente tem que trabalhar de maneira que não comprometa a existência das próximas gerações. Se eles não tiverem recurso, como é que eles vão viver, né? Vamos para esse conceito aqui, a definição. O conceito de desenvolvimento sustentável baseia-se na ideia de desenvolvimento social e econômico das sociedades humanas, aliado à conservação do ambiente e dos recursos do planeta para as gerações futuras, ok? Então, desenvolvimento social e econômico, voltar, desenvolvimento social e econômico, e vai estar aliado aí à conservação do ambiente e dos recursos do planeta para as próximas gerações, ok? Para a gente encerrar aqui, ó, como eu falei, aconteceram algumas reuniões em nível mundial, algumas se destacam, né? Aqui, ó, a ECO 92, a Rio +10 e a Rio +20. Um novo marco da busca pelo desenvolvimento sustentável foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e que ficou conhecida como ECO 92 ou Rio 92. Reunião muito importante de destaque aí, ok? Vamos continuar lendo aqui, ó. Reunindo em número recorde de representantes
de governos e ambientalistas no mundo inteiro. Essa conferência deu ênfase ao papel dos governantes na busca pela sustentabilidade, pela a necessidade de reduzir as emissões de gases estufa e de valorizar o pensamento ecológico. Então, a busca deles se destacou esses 3 itens: busca pela sustentabilidade, a necessidade de reduzir as emissões de gases estufa e a valorização do pensamento ecológico. Isso na ECO 92. Durante o encontro, foram elaborados documentos que se tornaram modelos da proposta de desenvolvimento sustentável, como a Carta da Terra, Declaração do Rio sobre o Ambiente e a Agenda 21. Esse documento tornou-se um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis no século XXI e devem unir a conservação do meio ambiente ao desenvolvimento social. Vamos pular aqui esse aqui. Como aqui dá tempo de fazer aqui mais essas. Ó. Após 10 anos dessa ECO 92, ou Rio 92, foi realizada a Cúpula Mundial sobre o Meio Ambiente Sustentável, que ficou chamada de Rio+10, e isso aconteceu, apesar do nome, aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, com o objetivo de elaborar propostas que contemplassem o desenvolvimento sustentável e também a erradicação da pobreza e a miséria. Em 2012, a gente teve a ECO 92, depois em 2002 a Rio+10, depois em 2012, ou seja, depois da ECO 92, passaram-se 20 anos e aí teve outra, que foi o Rio de Janeiro que sediou, e ela ficou sendo chamada de Rio+20. Né? Rio+10 foi em Joanesburgo, na África do Sul, e Rio+20 no Rio de Janeiro mesmo. Nessa ocasião, representantes do mundo inteiro renovaram o comprometimento com o desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, praticando um uso racional de recursos naturais no planeta. Uma outra conferência, que foi muito importante também, que se destaca aí, que é a que aconteceu no Japão, né? Na cidade de Kyoto. Então vamos lá. Kyoto 97. Em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, uma nova conferência reuniu ambientalistas e representantes de diversos países. Dessa vez, tendo como tema principal o aquecimento global. Né? Tinha essa preocupação. E a necessidade de redução da emissão de gases estufa. O Protocolo de Kyoto não foi assinado pelos Estados Unidos, né? Um dos principais países que polui aí o meio ambiente, devido à sua produção, devido ao seu tamanho, devido ao seu desenvolvimento. O que significou uma negativa do país, que mais emitia gases poluentes na época, em se comprometer com a redução de emissão de gases estufa, alegando aí razões econômicas. Em 2005, o protocolo entrou em vigor e definiu metas obrigatórias de redução de emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, ele definiu metas obrigatórias de redução nas emissões de gases estufa, ok? Para cada um dos 37 países signatários. Ou seja, dos 37 países que assinaram, eles estabeleceram aí as metas. E as metas, porém, vou acabar de ler aqui a última partezinha, as metas, porém, se diferenciavam de acordo com a quantidade de emissão ou de emissões de cada um. Né? Aqueles que emitiam mais iam ter a sua meta, considerando a sua quantidade de emissão. E os menos também ia considerar de acordo com a sua emissão. Ok? Então, fechamos aqui e vamos lá responder as nossas questões. Quais são as questões que a gente tem para responder? Primeiro, explique o que é desenvolvimento sustentável. Ele está relacionado aí ao desenvolvimento socioeconômico e à preservação do ambiente, ok? É o equilíbrio entre os dois. Segundo, quais foram os três principais objetivos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
realizada no Rio de Janeiro em 92. Vamos lá para a página. Aqui. Está marcado aqui. Opa, desmarcou. Então vamos lá. Busca pela sustentabilidade, a necessidade de reduzir as emissões de gases de estufa e a valorização do pensamento ecológico. Ok? E a última questão. Explique o que definia o Protocolo de Kyoto estabelecido na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que aconteceu aí em 97 no Japão. 1997 no Japão. O que ele definia? Deixa aqui, ó. Definiu metas obrigatórias de redução nas emissões de gases estufa, ok? Então, metas obrigatórias de redução das emissões de gases estufa, ok? Esse é o nosso conteúdo de hoje, essa é a nossa etapa aí, para fechar aí o nosso conteúdo de quarto bimestre, ok? Então, a nossa aula encerra aqui, até a nossa próxima aula.